Em toda a minha vida, eu vou muito ao cinema. Em toda a minha vida teve um filme que eu tive 6 vezes a vontade de levantar e sair, que é o filme que conta A Noite de 12 Anos. É o filme que conta a história do Mujica, enfim, vivendo 12 anos nos calabouços do Uruguai durante a ditadura. A cada vez que entrava o policial naqueles buracos em que eles foram enfiados, eu tinha vontade de fazer, não aguento mais, não aguento mais. Eu não sei se porque de alguma maneira me voltava o doicode, eu não sei. Eu sei que eu não, entendeu? Tive um pouco essa sensação com a Fernandinha Montenegro, cada vez que entravam na cela dela, mas menos, porque não foram tantas cenas repetidas. Muito bem, eu vi o trailer sobre a voz de Rini Rajab, a história da menininha na faixa de Gaza pedindo socorro. E eu decidi, eu não vou ver esse filme. Este filme eu não aguento. Com a voz dela, ela pedindo socorro, os socorristas tentando chegar. Esse eu não consigo ver. Me fala desse filme. É um filme que... Preciso explicar isso, né? Havia essa gravação da voz dessa menininha, né? Cujo carro, ela estava num carro com familiares, com tios e primos. Esse carro foi metralhado pelo exército israelense, né? E essa menina foi a única sobrevivente a esse ataque. Ela ficou dentro do carro, presa dentro do carro, rodeada de cadáveres da família dela, pessoas mortas, né? E através de um celular, né, ela conseguiu entrar em contato com os socorristas do Crescente Vermelho, né, que seria um equivalente, vamos dizer, da Cruz Vermelha, esses beneméritos que ficam tentando socorrer as pessoas vítimas de guerras, né? Essa diretora do filme, que é a Kauter Ben-Hanem, que é da Tunísia, ela é tunisiana, né? Ela faz o seguinte: ela pega a voz dessa criança, que é uma voz real, é da criança mesmo, que foi gravada nas comunicações, ela pedindo socorro, e através disso faz uma encenação da equipe de socorristas do Crescente, com atores e atrizes profissionais, né? E nos joga a nós, espectadores, dentro, não seria nem desse drama, dessa tragédia humana, né? De uma forma realística que é realmente muito difícil de suportar. E você sabe, Juca, que esse filme também foi alvo de uma polêmica muito grande. Primeiro, porque ele concorreu no Festival de Veneza, que é um dos 3 maiores festivais de cinema do mundo, e comoveu a plateia, assim, de uma maneira grandiosa, né? E era dado como o vencedor daquele festival, né? E o prêmio principal foi dado para outro filme, foi um filme para o norte-americano Jim Jarmusch, um filme ótimo, eu gosto muito do filme dele, mas que não tem nem de perto o impacto desse filme, né? Desse filme, que é lançado nesse momento em que essa tragédia humanista, né, está se desenrolando, ela está em curso, né? Isso aí está acontecendo, né? Agora, teve gente que disse que a utilização da voz real da criança naquela encenação não seria uma coisa ética. É apelativo? Seria apelativo, seria uma coisa assim que tentaria comover as pessoas, mas não tinha um senso crítico, não jogava o espectador no contexto daquela situação, de por que estava acontecendo. A diretora Kauter,
Na minha opinião, ela deu uma resposta. Numa entrevista, ela deu uma resposta muito boa, que me convenceu muito bem da validade desse procedimento dela. Ela falou, então essas pessoas que estão condenando eticamente o uso da voz, preferiam que essa voz fosse silenciada? Tá, eu estranho que tenha havido essa discussão, não sabia disso. Houve. Hoje em dia há discussões muito estranhas por aí, entendeu? Seria preferível isso, né? Claro que não se ouvisse mais essa voz. Imagina, coisa quando mais essa real. voz tem que ser ouvida. Isso não é apelativo, isso é realista, né? Isso aqui aconteceu, né? Essa voz tem que ser ouvida no sentido estrito do termo, de se ouvir a voz dessa pessoa, né? E no sentido mais largo do termo, quando é que se vai ouvir a voz das vítimas civis dessas guerras estúpidas? Isto. Agora, você concorda com a questão que o Zanin abordou, que o uso da voz da menina não é uma coisa abusiva? Tinha que ser? Concordo plenamente, de forma alguma, se ela excluísse essa voz, tendo essa voz gravada pelo o Crescente Vermelho. Se ela excluísse isso, ela estava impedindo as pessoas de saberem, com a força real que a gente fica sabendo, que isso aconteceu. Uma criança de 6 anos cercada de mortos e pedindo auxílio, pedindo ajuda, e até para a Brigada de Salvação sair em busca dela para salvá-la, tinha que ter autorização de Israel. Quer dizer, é uma coisa assim... Tinha que seguir é um negócio incrível, eles tinham que seguir um protocolo, né? De burocrático para que essa autorização seja... Eu não quero dar spoiler, mas acho que no caso até vale. Sim, é porque é um caso conhecido, vale, né? São horas, até que uma ambulância fosse autorizada a se dirigir àquele local para socorrer a menina. E seria tarde. Sim, seria tarde. Confesso para vocês que esse episódio eu fico pensando o que seria dessa menina se ela tivesse sobrevivido, né? E fico pensando do outro lado, né? Do lado terrorista dos sionistas, né? De que não, tem que matar mesmo, porque senão amanhã ela estará, óbvio, né? Porque vai ser... Acho que o pensamento de fundo não é esse aí, né? né? Porque é isso, né? Quer dizer, como é que uma sobrevivente de um episódio como esse pode amanhã olhar uma mensagem de paz? Né? É uma coisa terrível,